Olá a todos, bem-vindos ao UpTalk Hábitos e Atitudes na Procura de Emprego em Portugal. Com a pandemia, muitos colaboradores passaram a olhar para o seu emprego com outros olhos e muitos tomaram a decisão de procurar novos desafios. Depois da grande demissão, fala-se agora do Big Regret, como parte do talento a regressar às suas antigas empresas. Mas será mesmo assim? E de que modo, neste cenário, as empresas estão a adaptar-se para atrair e reter o talento que tanto necessitam? E o que é que esperam para 2023, em termos do mercado de trabalho, tendo em conta que a atual conjuntura económica aponta para uma elevada inflação e a guerra na Europa, infelizmente, não parece estar a dar tréguas? Para discutirmos estes temas, temos hoje connosco Frederico Contreiras, da Fidelidade, Nuno Cardoso Filipe, do Banco BPI, e Ruth Belo, da Multipessoal. Ruth, começava exatamente por si. Depois da grande demissão, fala-se muito do Big Regret. A minha questão é se será mesmo assim. Ou seja, em Portugal, o fenómeno da grande demissão ou da Big Resignation foi efetivamente um fenómeno expressivo ou nem por isso? Ou passamos um bocadinho ao lado? É um prazer estar aqui convosco para podermos discutir aqui estes temas que estão aqui, que são quentes, não é? Nesta fase de mercado. Eu diria que em Portugal o fenómeno está aqui a ser outro. Obviamente que um colaborador que sai porque é aliciado ou por condições melhores ou por maior flexibilidade e que depois é defraudado, não é? Quando integra um novo desafio, tem de repensar novamente o próximo passo e esse passo pode ser aqui um regresso onde já foi feliz. E isso acontece, mas se calhar não da dimensão, ou não na dimensão em que acontece noutras zonas geográficas. Eu acho que aqui em Portugal aquilo que vamos sentindo e falo de quem recruta, não é? Acima de tudo, e de quem contacta com candidatos todos os dias e com empresas, eu diria que é the big advantage, ou seja, vimos aqui de um mercado muito quente, não é? Em termos de ofertas em muitos setores diferentes, e os candidatos já perceberam que podem tirar vantagem desta dinâmica, não é? Portanto, há muitos candidatos que entram em processo de recrutamento não com a intenção genuína de mudar de projeto profissional, mas com esperança que lhe seja feita aqui uma proposta salarial mais vantajosa para poderem confrontar a entidade empregadora e receberem aqui uma contraproposta. Portanto, é uma forma de melhorarem as suas condições sem risco e que de outra forma também não aconteceria. E na realidade as empresas cedem porque custa menos aumentar um determinado salário e umas dezenas de euros, não é? Um determinado colaborador do que ir ao mercado, esperar pela pessoa, formar alguém. E na realidade, a partir do momento em que cedem, não é? Passam elas próprias a ser usadas por outros colaboradores que já perceberam que podem utilizar o mesmo estratagema para melhorar aqui salários e na realidade, do meu ponto de vista, tudo isto acaba por estar muito errado porque não acontece pelas razões certas, não é? Porque a retenção dos colaboradores é um processo que deveria ter como base aqui o reconhecimento, a entrega, o desempenho, os resultados, e não acontecer porque alguém diz que vai bater com a porta. E por isso, eu diria que o maior fenómeno não é sair para depois voltar, mas é quase sair para no final não sair e conseguir aqui enfim, uma compensação mais interessante do que aquela que tinha numa fase inicial. Bem, essa resposta, confesso, não estava à espera, não sei porquê, não estava a pensar no que ia ter potencialmente uma resposta, mas é um desafio interessante este que acabaste de referir, Ruth, e não resisto a perguntar a quem está nas empresas em posições de decisão de reter ou não a pessoa ou contratar, se estão também a sentir nas vossas organizações este fenómeno. Se calhar começava por si, Nuno. Na banca também se nota este fenómeno, pessoas que aproveitam, digamos, propostas de outras organizações para renegociar, digamos, melhores condições na organização onde estão. Qual é a sua sensibilidade? Muito obrigado também pelo convite. Eu ia um bocadinho mais a montante desta questão, porque eu acho que é importante contextualizar a situação em que estamos hoje e é importante percebermos que estamos perante dois paradigmas importantes. Eu diria que o primeiro paradigma foi tudo o que aconteceu no passado recente com a questão da pandemia
em que de um dia para o outro as pessoas tiveram que ir para casa, e eu acho que as pessoas voltaram a encontrar-se com elas próprias, voltaram a dar mais importância ao tempo, voltaram a dar mais importância às suas próprias casas, às suas próprias famílias, e eu acho que isso relegou muito a parte do trabalho para o outro plano, que provavelmente não era o plano que existia antes. Portanto, eu diria que para muitas pessoas o trabalho passou a ser um complemento da vida e não a vida que era complementada com a vida, com a casa e com a família. Eu acho que isso foi um paradigma novo, que muita gente questionou se aquilo que estava a fazer era exatamente aquilo que gostava, se revia no propósito que tinha no seu trabalho, ou se eventualmente seria mais feliz a fazer outras coisas. E eu diria que este paradigma que vivemos também, de alguma forma, acabou por empoderar as pessoas, no sentido de fazer com que as pessoas se identificassem mais com o propósito e vissem o trabalho de uma forma muito mais, com muito mais significado para elas, que procurassem um propósito no trabalho, e mesmo aquelas que não estavam todo felizes, eu acho que esta pandemia e este momento para as pessoas estarem mais em casa e a pensar noutras coisas e a pôr aquilo que realmente para as pessoas foi considerado mais importante, que era a casa, a família, a saúde, acabou por repor as prioridades na vida das pessoas, e isso fez com que as pessoas, muitas delas, reequacionassem o trabalho que estavam a fazer ou aquilo que queriam fazer. Isto por um lado. Por outro lado, também não nos podemos esquecer que estamos praticamente em pleno emprego. E isto também gera uma nova dinâmica do mercado de trabalho. Portanto, eu diria que se a pandemia veio dar esta disponibilidade mental às pessoas para procurarem o seu propósito a nível de trabalho, e se estamos praticamente em pleno emprego, eu diria que muitas das pessoas que tinham dúvidas passaram para uma fase de atrevimento e de começar a testar outras oportunidades. Eu acho que isso fez com que as pessoas estivessem muito mais disponíveis para experimentar outras coisas, para encontrar, de facto, outras alternativas, porque, por um lado, procuravam o seu propósito, por outro, o mercado está num momento e numa fase que proporciona essa mesma reflexão. Portanto, eu diria que a banca não é uma exceção. Obviamente que nós, também resultado da experiência digital que estamos a viver, estamos a contratar muitos perfis em áreas muito específicas, e também, por outro lado, temos a sensação que há alguns quadros que estão muito mais disponíveis a sair do mercado, e isso nós temos sentido também, de facto, uma ligeira rotação de quadros, que eu acho que é consubstanciada por estes dois motivos que acabei de descrever. Eu diria que temos que ver isto também como uma situação contextual. É provável que alguns destes contextos venham para ficar de forma estrutural, mas eu diria que temos que aproveitar esta oportunidade das pessoas que estão neste momento no mercado, estão de facto à procura de um propósito mais do que um trabalho, e eu acho que isso faz com que as empresas tenham que reinventar também para ser relevantes para as pessoas e para fazer com que as pessoas encontrem esse propósito aqui. Por isso, eu acho que o nível de exigência dos candidatos para com as organizações vai ser muito mais alto, o nível das pessoas que cá estão vai ser muito mais exigente para com as empresas, e isso vai requerer que as empresas se reinventem para criar esse ecossistema em que as pessoas se sintam bem a trabalhar, como é óbvio. Frederico, o Nuno deu aqui uma frase muito boa que dá exatamente uma deixa perfeita para a próxima pergunta. A expressão usada foi: as pessoas procuram mais um propósito do que um trabalho. Acho que não estou a citar mal o Nuno. E então pergunto, como é que o setor segurador se reinventa para dar esse propósito ao talento que precisa naturalmente para manter o seu negócio e para o fazer crescer? Que estratégias é que vocês estão a usar para se reinventarem? Não sei se calhar é demasiado cedo, mas o Nuno, desculpa, o Frederico, melhor que eu poderá explicar. Quais são as estratégias agora? Muito bem. Fazemos todos os dias. Antes de mais, também agradecer o convite e é com muito gosto estou aqui a falar destes temas muito interessantes com este painel de convidados e muito obrigado por aqui estar. Não podia concordar mais com a resposta anterior do Nuno e lançou aqui muitas pistas interessantes, e queria só também, se calhar, aproveitar este contexto que foi dado a esta lógica da grande missão, que depois entronca com a pergunta que me fez, só para reforçar aqui um ponto, que é a lógica da pandemia ter trazido efetivamente novas situações, um contexto completamente novo, mas também ter sido ao mesmo tempo um acelerador e um amplificador de algumas tendências que já cá estavam. E nesta busca do propósito, já antes da pandemia nós tínhamos aqui algumas evidências e alguma análise que nos apontava para que, por exemplo, as novas gerações estavam a entrar no mundo do trabalho
traziam esse desafio às organizações. Portanto, já viam o contexto de trabalho, já viam aquilo que era a sua expectativa de retorno relativamente àquilo que vinham desempenhar numa organização, um pouco diferente das gerações que estavam cá a desempenhar as suas funções. E já havia um bocadinho este embate, no fundo, de gestão de expectativas na organização, a necessidade de responder a essas solicitações por parte desta nova força de trabalho. E, ou seja, o que eu queria dizer é que não é algo completamente novo e que tenha vindo exclusivamente da pandemia. Já havia alguns traços, havia alguns indícios, ainda que será com uma percentagem mais baixa também pelo aquilo que era a taxa de penetração destas próprias gerações nas organizações e nas empresas, mas já havia, no fundo, muita que esta necessidade de dar resposta. Outro ponto que eu queria pôr aqui também aqui em cima da mesa, que é, se calhar antes nós tínhamos mais conforto em conseguir ler estas análises e estas tendências, e agora estamos muito, diria eu, ao nível das organizações e de quem tem que olhar para estes temas e tentar traçar tendências e respostas para a frente, muito numa situação que, sim, a análise histórica e a análise daquilo que vem e a previsão é importante, mas há muita consciência que há uma grande probabilidade de não sabermos efetivamente o que é que vai acontecer e o que é que está aí na próxima esquina. Isto também traz, no fundo, uma necessidade não é de navegar à vista, mas de ter a capacidade de incorporar nas organizações uma flexibilidade, uma agilidade e uma capacidade de resposta diferente do que aquilo que nós tínhamos para dar resposta às situações passadas. E para responder mais diretamente à sua pergunta, esta lógica de reação, esta lógica de preparação e esta lógica, no fundo, de conseguirmos atrair e ter connosco o talento, sem codificar como retenção, mas ter connosco o talento necessário para efetivamente conseguirmos fazer esta transformação de um setor que também se está a modernizar, o setor segurador, e a Fidelidade não é de toda exceção nesse caminho de transformação. Temos aqui, como dizia o Nuno também, apostas fortes em novas competências, em mecanismos que nos têm que trazer perfis diferenciados, quer ao nível de competências digitais, quer ao nível também da capacidade de transformar o negócio, e é algo que nós não começámos a fazer agora e é um caminho que tem sido a ser percorrido. Obviamente que a pandemia e todos estes novos contextos trouxeram necessidade de amplificar também esta capacidade de resposta que nós temos internamente, mas é claramente e efetivamente um trabalho do dia-a-dia e que está muito assente neste nosso propósito, que é um ADN forte que temos e que acho que é bastante atrativo para quem nos procura e para quem está connosco, que é para que a vida não pare. E é, no fundo, um movimento contínuo que nós fazemos, quer a nível de negócio, quer a nível de trabalho com as pessoas, para que esta sustentação de continuidade da vida não pare. Imagino que os perfis novos que tanto o setor segurador como o setor da banca estejam à procura, foquem-se muito na área tecnológica. Como sabem, é um talento que não só é escasso, ou pelo menos é o que todos me dizem, todos os setores, não só dos techies, e além de ser escasso, também a expressão usada no que toca aos salários é hot. Portanto, é esta a descrição. Neste momento, face a essa situação e com tantos magnetos, grandes tecnológicas, os famosos unicórnios, como é que os setores mais tradicionais conseguem, digamos, contrariar, vamos lá, o fator de atração que nomes unicórnios, tanto aquele fascínio que as pessoas têm, não é, para esse tipo de empresas, como é que se contraria isso? Como é que se atrai o talento que vocês precisam nessa área e, sobretudo, que estratégias é que usam? Eu confesso que tenho muita curiosidade em perceber como é que vocês estão a dar a volta a esta dificuldade. Não sei se o Nuno quer avançar. Sim, posso avançar. É de facto uma questão e eu acho que nós vivemos aqui um bocadinho uma esquizofrenia organizacional, porque se por um lado temos que ser mais eficientes e fazer aquilo que sempre fizemos da melhor forma possível, por outro lado temos também que pensar no negócio do futuro e ter aqui uma abordagem disruptiva com competências novas para a qual temos que encontrar solução interna e externa. Por isso também eu diria que esta questão da transformação passa não só nem exclusivamente pela contratação de novas competências, mas por trabalhos importantes de reskilling e upskilling da nossa força de trabalho para aumentar a empregabilidade das pessoas que estão connosco. Eu diria que essa é a primeira responsabilidade social que temos e fazer com que as nossas pessoas estejam preparadas
para tudo o que está previsto acontecer, não só do ponto de vista de tecnologia, mas também do ponto de vista de gestão da mudança, de novas competências que são importantes. E eu diria que numa empresa como a nossa, de cerca de 4.500 pessoas, obviamente é um ativo extremamente importante para que nós continuemos a investir e continuemos a trabalhar este coletivo para que este coletivo tenha as ferramentas necessárias para ter a empregabilidade que eles próprios necessitam e que o banco vai necessitar para o futuro. Portanto, eu diria que há aí um trabalho profundo, antes de falar naquilo que estamos a fazer para fora ou aquilo que estamos a fazer mais a nível cultural, que eu deixaria de aqui a nota, que a questão do upskill e do reskill é um desafio nosso. Eu sei que não é só nosso, é um desafio da sociedade e de todas as empresas, mas que é, sem dúvida, um desafio maior. Nós, a nível daquilo que estamos a fazer, obviamente que quando nós falamos de atrair novas competências e atrair talento, nós tentamos olhar um bocadinho para dentro e perceber se a experiência que nós temos para proporcionar aos novos colaboradores é, de facto, a experiência que é substantiva para eles, com a qual eles se identificam. Por isso, eu diria que criarmos uma experiência colaborador cada vez mais surpreendente. Eu dou um exemplo muito concreto. Nós fizemos agora uma academia de trainees que contratámos 30 trainees para estar connosco agora durante um ano. Houve mais de 1.000 candidatos e uma das etapas do processo de seleção foi ir para uma cozinha com 50 pessoas para perceber as dinâmicas do grupo num contexto completamente diferente. E eu acho que nós temos que ter esta capacidade também de surpreender os candidatos, de demonstrar que temos uma dinâmica de trabalho diferente, e eu acho que isso é extremamente relevante. É importante também que as pessoas, quando incorporam a organização, sintam que têm voz. E isto implica participar em projetos estratégicos desde o dia 1. Nós fizemos também, para algumas pessoas que contratámos recentemente, tivemos a capacidade de os colocar já a trabalhar em grupo para dar resposta a desafios estratégicos da organização. E eu acho que, principalmente, as pessoas mais jovens gostam de ter voz nestes temas, gostam de participar em temas mais relevantes, gostam de sentir que estão a ser ouvidos. E isso é um desafio para as organizações, que temos que nos reinventar de forma permanente para proporcionar esta experiência, sabendo que é um test and learn permanente, não é? Estamos permanentemente a aprender e a tentar adaptar-nos àquilo que achamos que são as tendências e que nós queremos trabalhar de uma forma mais intensa. Eu diria que procuramos sempre ser uma empresa mais diversa. Lançámos um programa também de diversidade que se chama o Engage, porque, obviamente, a diversidade é sinónimo de riqueza intelectual, de riqueza cultural, e também sentimos que o facto de promovermos e estimularmos esta diversidade acaba por ser um fator de retenção de talento. Criámos também programas de conectar, que são programas que têm dinâmicas de saúde, que têm a sexta-feira à tarde, que as pessoas têm um horário comprimido para sair mais cedo. E eu diria que todas estas dinâmicas que eu vinha a falar desde a pandemia até estas tendências que estavam a ser amplificadas, fizeram com que nós também tivéssemos que acelerar uma série de medidas para ser mais atrativos e para captar e criar as condições para que o talento que nós procuramos, de facto, queira estar. Também queria, obviamente, chamar aqui a atenção para a importância dos salários, que não é uma questão menos importante, mas obviamente que há uma pressão natural para a questão salarial que tem sido uma permanente a nível de reflexão sobre qual é o melhor sistema de retribuição destas novas gerações. Portanto, eu diria que hoje nós estamos a entrar em todas as dimensões, sempre numa perspectiva de desenvolver e melhorar a empregabilidade das pessoas que estão no banco e, simultaneamente, criar um ecossistema em que as pessoas que nós estamos a contratar e a admitir no banco se sintam bem e que queiram ficar ao longo prazo. Portanto, eu diria que esta é, de uma forma muito global, algumas das pistas que nós estamos a avançar para conseguir reter, atrair o talento e tentar, de alguma forma, preparar o talento que já existe para todos os desafios que temos no futuro. Frederico, queres acrescentar algumas das estratégias? Possivelmente o Nuno elencou várias que vocês na vossa empresa também estão a usar, mas queres adicionar alguma nova que sintas que, na verdade, para o vosso setor é aquela que tem tido mais sucesso? E depois já vou à Ruth com uma pergunta mais polémica.
Muito bem. Próxima vez fazemos a resposta ao contrário, para não também ter a sensação que muito daquilo que diz seria aquilo que eu ia dizer a seguir. Estou a brincar. As iniciativas que... Mas só dar aqui a nota que, ou seja, também para nós a lente está muito virada para dentro, ou seja, para potenciar o nosso talento interno. Estamos perto do número de colaboradores também que nos referenciou, teremos cerca de 3.600 pessoas aqui em Portugal, fora as operações internacionais, e há claramente aqui uma aposta muito grande para mobilizar e para ativar esse talento interno. Acrescentando àquilo que o Nuno já referiu, ou seja, também daquilo que são os projetos de upskilling, de reskilling, de capacitação, de colocar cada vez mais processos agile na companhia, fora daquilo que é as zonas naturais de tecnologias de informação que estamos a implementar dentro da fidelidade. Referenciava aqui também um projeto que estamos neste momento a dinamizar, que tem muito a ver com a lógica de mobilidade. Portanto, mobilidade para crescimento, mobilidade para desenvolvimento e, no fundo, criar dinâmicas orgânicas dentro da organização que permitam esta transferência de conhecimento, de talento e evitar muitas vezes a cristalização de atividades e de tarefas e de pessoas nas suas funções. Acrescentando também que, além desta lente interna, e portanto que vai buscar muito destes atributos de experiência do colaborador, também de uma análise e de um trabalho a nível de retribuição, quer naquilo que é a competitividade de salários face a mercado, quer naquilo que também são dinâmicas de benefícios adicionais, e não menos importante, todas as lógicas, no fundo, no funcionamento de modelos de trabalho híbrido, permitindo, como fazemos na organização, semanas híbridas em termos de trabalho presencial e trabalho remoto, organizadas também de acordo com aquilo que são as tipologias de funções dentro da organização, mas, no fundo, também referenciar aqui alguma mudança naquilo que é a necessidade de olhar para o talento também para fora. É um talento cada vez mais global, e não só pela nossa característica também de ter várias geografias a operar dentro do contexto do grupo Fidelidade, mas também aquilo que é cada vez mais uma concorrência transversal àquilo que são perfis que nós, se calhar, de antes encaixávamos muito dentro do mercado nacional de um setor concreto. E cada vez mais nós vemos esta capacidade também do talento, ter esta transferência de competitividade e esta transferência de setores no mercado, o que também nos traz a nós esta necessidade de sermos mais flexíveis na abordagem e termos claramente um mindset mais diverso naquilo que é a busca de perfis e no encontrar soluções para aquilo que são as necessidades de fazer talento para dentro da fidelidade. São desafios desafiantes, mas que efetivamente trazem aqui esta necessidade das áreas também da própria companhia evoluírem o seu mindset. Estamos também a trabalhar nestes programas de diversidade para ajudar a organização a olhar para estes temas de forma mais natural e no fundo, a enquadrar aquilo que é a necessidade de trazer perfis para dentro da organização de uma forma muito mais global e abrangente, isto não apenas circunscrito ao tema geográfico, portanto, o tema etário, o tema de formações, portanto, aqui um conjunto de multidimensões que impactam aquilo que é, no fundo, a qualidade do talento que nós queremos trazer para dentro da organização. Vou-te fazer uma pergunta, se calhar um bocadinho provocadora. Temos ouvido aqui o Frederico e o Nuno a falar sobre fatores que consideram que são de atração para o talento. Já vimos a questão da formação, do upskilling, do reskilling, todo o tema do bem-estar. E o Nuno referiu, aliás, ambos referiram a questão dos salários. Na hora de mudar, exatamente qual é o fator que as pessoas levam em ponderação? E pergunto isto porque um estudo vosso do início do ano referia que era entre as faixas etárias mais velhas e entre as mulheres que havia maior vontade das pessoas saírem dos atuais empregos, dos seus empregos. A minha questão é porquê? Surpreendeu-me, confesso, não estava à espera de faixas mais etárias, mais velhas, digamos, estarem com essa vontade. Pelos vistos, os jovens não tinham tanto esse desejo. E, sobretudo, se isso ainda se mantém. E o que é que os faz mudar? Portanto, são aqui várias perguntas numa. Não sei se queres
puxar por alguma delas, qual é aquele que preferes começar? Sim, eu diria que esse estudo deu-nos aqui uma ideia de como é que estava aqui o mercado ao nível dos hábitos de procura de emprego, não é? E a primeira conclusão que tirámos desse estudo é que 30% dos profissionais em Portugal estão neste momento à procura de uma nova oportunidade de trabalho. Isso depois difere dependendo da faixa etária, não é? E, portanto, como disseste bem, é a faixa etária que já está ali mais próxima da idade de reforma, que acaba por estar muito mais ativa em termos da procura de um novo emprego. Porque se calhar já está numa fase em que pode arriscar, não é? Em que pode pensar, ok, eu se calhar não estou muito feliz a fazer isto, gostava de fazer uma coisa diferente e portanto começa a perceber que já não tem assim tanto tempo para poder fazer uma coisa diferente. Por outro lado, a faixa etária mais jovem, portanto entre os jovens cerca de 30% procurava proativamente um novo emprego, e esse valor desce ainda mais para a faixa ali entre os 35 e os 40, não é? Eu acho que isto tem tudo muito a ver com as fases da vida, não é? dos candidatos. Nós sabemos que as faixas etárias mais jovens têm muito mais aquele sentimento da experiência, não é? E que entram num projeto muito mais pelo projeto e, como não dizia há pouco, também muito por aquilo que é a experiência do colaborador, pelos projetos em que podem participar, gostam de organizações que os ouçam, não é? E, portanto, muito ao encontro daquilo que o Nuno também referiu há pouco. E, portanto, se eles encontrarem estas várias vertentes dentro de uma organização, eles acabam por se manter felizes, não é? Já sabemos que a pandemia nos trouxe aqui muitas coisas menos boas, mas também nos trouxe aqui algumas coisas boas que têm essencialmente a ver aqui com a flexibilidade do trabalho, que é uma coisa que os mais jovens valorizam muito e felizmente muitas organizações conseguiram adaptar-se a esta nova realidade que temos, não é? E eu acho que é algo que os jovens valorizam muito. Depois ali, entre a faixa entre os 35 e os 40, portanto é aquela faixa etária em que há filhos pequenos, não é? Em que é necessário ali alguma estabilidade e, portanto, a vontade da mudança pode não ser efetivamente prioritária nesta fase. Depois, aquilo que o estudo também nos mostrou é que ou a maior razão para a procura de emprego é efetivamente aqui o vencimento. Portanto, este foi aqui o tópico que foi apresentado em termos percentuais como o motivo da procura de um novo emprego. Depois, obviamente, logo a seguir vêm os novos desafios, a procura por um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, e depois, obviamente, aqui a evolução profissional e o querer progredir e o querer crescer, não é? Essencialmente. Portanto, eu diria que sim, que encontramos aqui razões que acabam por ser muito semelhantes àquilo que já sabemos, não é? Aquilo que vamos encontrando, quer do nosso lado enquanto contacto com os candidatos todos os dias, não é? Que procuram esta mudança de emprego, e seguramente do lado das organizações elas também têm esta visão e têm muito claras estas razões, não é? Que fazem com que as pessoas pensem numa mudança e por isso é que lá está, as estratégias de fazer com que as pessoas fiquem na organização são muito importantes também, como também já referiu o Nuno anteriormente e, portanto, tudo isto, no fundo, depois se articula, não é? Entre as organizações e entre os colaboradores e entre os colaboradores que se tornam candidatos e, portanto, acaba por ser uma dinâmica grande. E como o mercado está nesta fase
muito ativo, não é? Muito quente em muitos setores de atividade, em quase todas as áreas. Portanto, quem não está relativamente bem tem muita facilidade em conseguir encontrar alternativas. E o querer encontrar essas alternativas tem essencialmente estes drives, não é? para a mudança. E antecipas que o próximo ano, esse clima que acabaste de descrever, de grande agitação, de procura, de vontade de mudança, se mantém? Eu pergunto isto porque os atuais sinais da economia não são muito positivos. Estamos com inflações, acho que o último número era, nunca tínhamos, temos que recuar 30 anos para termos para este nível de inflação, o que é muito ano, não é? E infelizmente na Europa, a guerra na Ucrânia está a provocar toda esta perturbação na economia, obviamente também na situação humana, mas portanto tudo isto está a provocar uma grande incerteza nas empresas e os estudos todos eles indicam ou demonstram uma grande incerteza, tanto ao nível das contratações, se vão ou não manter o headcount a subir, a descer ou manter. Portanto, parece que há aqui um grande clima de imprevisibilidade. Não sei se arriscas uma antecipação do 2023, que parece que falta muito, mas já está mesmo aqui. Já está à porta. O que é que tu achas que vai acontecer? Isto vai se manter, este ânimo de mudança, o clima de quase pleno emprego, como há pouco foi descrito, ou nem por isso? Eu acho que há aqui indicadores que já nos vão apontando numa direção diferente. Não é? Ainda ontem o Conselho de Finanças Públicas disse que a economia portuguesa em 2022, portanto este ano, terá aqui um crescimento de 6,7%, mas que abranda para 1,2% em 2023. Não é? Portanto, há aqui uma diferença significativa. Neste momento, pelo que vamos observando e pelo que vamos sentindo, ainda não sentimos aqui nada que nos permita ser aqui perspectivas para 2023, mas a verdade é que quando há aqui crise, não é? Quando o ciclo muda, o primeiro setor que acaba por sentir o impacto é exatamente a indústria, não é? E sabemos que nesta fase a indústria já está a ser impactada, principalmente aqui pelo facto da dependência energética que já está aqui a impactar. Portanto, acredito que durante o próximo ano, se calhar outros setores se vão aqui seguir, não é? A minha opinião é que talvez em 2023 ainda não tenhamos aqui um impacto tão grande em termos daquilo que pode ser as contratações ou contenção em termos de recrutamento por parte de alguns setores pode efetivamente acontecer. De qualquer maneira, já sabemos que há outras áreas que acabam sempre por não ser tão afetadas e, portanto, acreditamos que vão haver áreas que vão continuar aqui a necessitar de novos recursos e a contratar. Acredito também que em algumas áreas teremos um maior número de candidatos disponíveis no mercado, não é? ou em situações que terão de equacionar aqui uma mudança, quer seja ela por, eventualmente, melhores salários, também para fazer face à tal inflação que já estamos a sentir, ou, por outro lado, por poderem sentir que, de alguma forma, o seu emprego pode estar aqui em risco. Portanto, eu diria que é difícil conseguirmos prever o que é que vai acontecer em 2023. Pode haver aqui alguma contenção, mas eu diria que não é algo que possamos dizer com 100% de certeza, pelo menos, enfim, numa fase inicial de 2023, depois teremos que esperar para ver, não é? Essencialmente. Frederico, tens algo a acrescentar ou vais-me responder que os prognósticos são no fim do jogo? Como alguém diria, o que é que antecipas em termos de contratações e também a questão salarial, que já foi aqui por várias vezes referida? Este ano houve a preocupação das empresas em anunciar muitos aumentos, muitos deles a colocar os salários de entrada acima do salário mínimo nacional, peço desculpa, médio ainda é outra conversa.
mas acima do salário mínimo nacional, mas e depois, com a inflação, já se percebeu que esse esforço das empresas acabou por não se saldar em rendimento efetivo disponível para os colaboradores, porque a inflação teve o dom de comer todo esse aumento salarial que era suposto sofrer. O que é que antecipas para o próximo ano? Sobretudo nestes 2 parâmetros que são muito importantes, já deu para perceber, são aqueles que no fundo também são atrativos para o talento. Sim, a resposta que tinhas dado encaixava na MUS, não é? Portanto, acho que estamos numa fase muito prognóstica só no fim, embora haja aqui alguns indicadores que são relativamente claros em termos de leitura e, infelizmente, não no sentido mais positivo da leitura que possamos fazer para o próximo ano. Portanto, claramente aqui a pressão sobre os preços de energia, o consequente impacto que é mais visível na nossa vida neste momento, que é a inflação visível, o aumento de preços, toda esta instabilidade geopolítica que nós sentimos muito perto de portas na Europa, que ainda não tem propriamente um desenho final em termos de evolução, que ainda está muito embrulhado e que também terá aqui impactos sobre quer a economia, sobre as limitações políticas e depois respectivo impacto também sobre aquilo que são as decisões que as organizações podem fazer. E não esquecer também todo este efeito de alterações climáticas cada vez mais visíveis em termos também de impacto no nosso dia-a-dia, quer em termos de acontecimentos climatéricos, quer em termos até de catástrofes naturais, traduz-se aqui num cenário que não é muito positivo. Portugal tem tradicionalmente aqui um lag ou um atraso relativamente ao impacto destas macro-tendências. A pandemia foi mais rápida em termos de impacto, mas há claramente aqui uma parte da equação que já é muito visível no nosso dia-a-dia, que é o efeito de preços e que é a inflação. E isso torna aquilo que estava a dizer, que é esta pressão também por aquilo que é uma compensação salarial e, portanto, é algo que as organizações também têm que claramente terem atenção. Os prognósticos e aquilo que são os indicadores para 2023, não há aqui uma amenização desta tendência, portanto, é algo que a economia e que as empresas terão que reagir em termos de necessidade de resposta. Relativamente àquilo que é a pressão por procura de talento, acreditamos que 2023, pelo menos grande parte do ano, vai ser ainda um ano que, codificado com aquilo que foi este ano, com uma guerra de talento, e que efetivamente vai haver aqui necessidade de as empresas serem criativas, agressivas, e na busca de um talento que é escasso, que é mais informado, que tem mais poder do seu lado, e que claramente vai trazer algumas dificuldades aqui na atração e na retenção desse mesmo talento. Bem, deixa perfeita para a pergunta. Então, estamos a preparar para uma guerra de talento, ou guerra de talento parte 2, né, em 2023. Como é que antecipas o ano? Vai ser assim, com este tão aguerrido desse ponto de vista como o Frederico acabou de descrever? Ou digamos que as empresas e o próprio talento vai ser mais cauteloso nas tomadas de decisão? Sim, eu antes de responder, eu acho que estes ciclos que nós vivemos e que vamos viver mais intensamente no ano que vem, eu acho que têm sempre causas muito factuais e coisas muito concretas, mas também têm fatores muito psicológicos associados, não é? Nós estivemos numa mesa pessoas que acham que o ano vai ser bom e outros vão ser maus, no final do jantar já está toda a gente a meter outra vez a vela para dentro do barco porque os ventos vão ser maus, não é? Portanto, eu acho que isto acaba por gerar aqui um movimento psicológico de negatividade e de pessimismo sobre aquilo que vai ser o ano que vem, que eu tenho também muitas dúvidas sobre aquilo que irá acontecer, mas há algumas pistas que eu acho que vão ter que acontecer necessariamente. Eu diria que nós vimos de uma pandemia que nos obrigou, como estava a ser dito, a acelerar e amplificar uma série de transformações estruturais na forma como nós nos relacionamos com as pessoas no âmbito profissional, nomeadamente a questão do teletrabalho. Houve muitas empresas que implementaram estes sistemas e que estamos no início da implementação estrutural depois da pandemia, portanto, eu acho que temos que aferir ainda aqui estes modelos de trabalho, mas trazer modelos de trabalho mais estruturais, que integrem o tema da sustentabilidade, o tema do planeta, o tema da poluição, o tema da qualidade de vida, o tema do equilíbrio entre trabalhar em casa, trabalhar no escritório, este modelo híbrido, o que é que isto vai dizer, mas eu acho que estamos numa fase inicial desta reflexão,
que o próximo ano nos vai ter necessariamente que ajudar a consolidar algumas convicções e a ajustar estes modelos. Portanto, eu diria que vai ser um ano também de aprendizagem e de ajuste de tudo aquilo que são os novos modelos de trabalho, principalmente o tema do teletrabalho. Depois, eu acho que também há aqui uma questão que é uma oportunidade fantástica, que é equacionarmos novas formas de trabalhar. Não é? Eu acho que sempre, normalmente, quando falamos de trabalho, falamos de um contrato de trabalho. Cada vez mais nós somos permanentemente abordados com o tema dos nómadas profissionais, pessoas de outros países que vêm para cá trabalhar e querem trabalhar cá, ou pessoas nossas que querem trabalhar para outro país, ou para a Costa Alentejana porque gostam de surf e querem trabalhar lá. E eu acho que temos que começar a equacionar e a descobrir estas novas formas de trabalhar, nomeadamente os nómadas, nomeadamente trabalhar com freelancers, que é outra opção, ou trabalhar com crowdwork, algumas soluções, trabalhar com startups. Eu acho que temos que ser criativos na forma como pomos à disposição das empresas a competência e a força de trabalho que muitas vezes pode não necessariamente ser da empresa, nesse sentido de propriedade. Pode ser no sentido de colaboração, pode ser no sentido de joint venture, pode ser no sentido de trabalho quando preciso. E eu acho que todas essas oportunidades vamos começar a vivê-las de uma forma muito mais intensa no próximo ano. E eu acho que temos aí uma oportunidade de começar a descobrir e a testar novas formas de colaboração. Muitas vezes pode ser pessoas para desenvolver um projeto só e depois vão para outro porque não querem estar na organização, gostam de projetos e é por projetos que querem nortear a sua carreira. Portanto, eu acho que aqui também, a nível das novas formas de trabalhar, vai ser um ano que vai apelar muito à criatividade das organizações. Depois também não queria deixar de falar na pressão salarial, porque obviamente a inflação está aí, é visível para todos e é um condicionante. Obviamente vai haver também pressões a nível de negociações coletivas, a nível de aumentos salariais, mas eu diria que este tema vai ser um tema relevante, vai ser um tema relevante no próximo ano, não só por efeitos de inflação, mas também porque, como vimos e como o Ruth estava a dizer, é um tema cada vez mais diferencial no momento de captar talento. Eu diria que a guerra pelo talento vai continuar a existir, porque se é claro que alguns setores vão, de alguma forma, desacelerar, há outros que iniciaram caminhos de transformação digital que não podem parar a meio e vão ter que se dotar de meios e de capacidades, nomeadamente a parte da inteligência artificial, tudo o que tem a ver com a transformação digital. Mas eu diria que estes perfis, o STEM, não é? Os de ciências, tecnologia, engenharia, matemáticas, são perfis que continuam a ser requeridos pelas organizações neste momento e que vamos continuar a assistir a uma guerra de talento nestes perfis. Portanto, eu diria que vamos ter um ano, eu gosto sempre de ver um ano cheio de oportunidades e vai ser um ano que vai apelar à nossa criatividade para encontrar soluções inovadoras para situações que infelizmente já vamos viver de uma forma cíclica, não é? Perspectiva-se um ano complicado, mas eu acho que também há muitas oportunidades em cima da mesa que nos cabe a nós a explorar e tentar captar para estruturalmente meter nesta nova forma de trabalhar e tentar atrair o talento para o próximo ano. Portanto, eu diria que sou otimista QB, mas acho que há muitas oportunidades à nossa frente que podemos captar, sem dúvida. Bem, com este otimismo QB, acho que vamos conseguir terminar este nosso webinar com uma nota positiva, ou pelo menos com uma expectativa positiva para os desafios. Já percebemos todos que serão grandes para 2023. Resta-me agradecer a vossa participação. Obrigada por terem vindo. Agradecer também a quem nos está a acompanhar aqui na internet. E obrigada pela vossa participação mais uma vez e fica para o convite para o próximo webinar que iremos organizar em breve. Obrigada mais uma vez pela vossa participação. Muito obrigado, foi um gosto. Obrigado. Obrigada. Um prazer.